Isso já está feito. O trem já partiu. Agora vai se tratar aí de talvez o presidente Lula tenha entendido como uma provocação necessária no carnaval para pautar o debate. Tudo bem, eu aceito isso. Continuo achando que não vai se ganhar um voto nisso aí. Mas vai se ganhar, acho que, de um ponto de vista da opinião pública, a vanguarda, ao invés de ser pautado, a gente poder pautar o debate. Mas o que a Globo fez com isso vai muito além de qualquer tipo de cobertura honesta, porque não foi uma palhaçada. E o que o Milton Cunha está falando nas redes sociais dele, provavelmente autorizado pela chefia ali na Globo, pela diretoria, pelos patrões dele aí no carnaval, é o que deveria ter falado durante a transmissão. A transmissão é sempre uma coisa passional, o cara não ia conseguir conter a preferência dele política. Pô, então ele não pode trabalhar no jornalismo de lugar de jeito nenhum, porque o sujeito é um tarado que não consegue de maneira nenhuma se segurar. Pô, não dá para tratar os outros que nem idiotas. A Globo vive tratando os outros como idiotas. Os seus jornalistas e, principalmente, e aí que é um problema mesmo, o seu público. O seu público. O que a oposição está fazendo agora é explorar, claro. Tem o Flávio Bolsonaro já falando que vai entrar com ação pelo PL. O Nicolas chamando atenção lá para uma ala que chamou de neoconservadores em conserva, né, que isso ainda vai dar pano para manga. Também vai se debater se isso, do ponto de vista aí eleitoral, foi uma boa, atacar os evangélicos, etc. e tal. Falei, olha, nós vamos ver ao longo do processo, ao longo desse ano. Mas é importante, a gente acha que, a partir do que a gente assistiu com relação à Globo, parar com as ilusões de que a Rede Globo de televisão está do lado da democracia e está do lado de Lula. Tem muito trouxa que eu vejo falando isso. Muito bobo. Tem uma parte da esquerda que é carente. Ah, não, puta, vocês viram, a Daniela Lima, o Guedinho, já vi aqui gente falando, o Marcelo Lins é petista, o fulano não sei o que, é uma máquina de moer gente e moer a verdade. A Globo é uma central de poder do Brasil há décadas. Estou lendo agora uma biografia do Roberto Marinho, dois tomos, do Leonêncio Nessa. Nossa, estou vendo se trago aqui também para o nosso programa. Mas conta ali como o Roberto Marinho conspirou e, claro, o poder que essa emissora tem no Brasil é, de fato, um quarto poder. E ela tem uma agenda. Essa agenda é do mercado. Se tiver que ser o Flávio, vamos de Flávio. E dane-se se o Flávio é filho de um genocida, se o Flávio é bandido, corrupto, se o Flávio também é um bolsonarista que, em tese, não toma água da privada. É um pouco mais, assim, urbano do que o Carluxo, o pai. Isso tudo é assim, verniz. Quando você deixa o cara sozinho, é a mesma coisa, com, assim, a vantagem para eles, tá? Da esperteza na hora de roubar. Mas o Flávio é uma tragédia para o Brasil. Tenho certeza do que vai ser em 2027 em diante, se o Brasil tiver na mão dessa gente. Para a Globo, não. A Globo negocia. Negocia o carnaval, negocia o que for necessário e vamos que vamos. Então, o que nós estamos assistindo hoje, espero sinceramente, assim, para além das considerações políticas, de quem acha que o destino foi acertado, não foi e tal, maravilha. Assim, o quanto que a velha e boa emissora dos Marinho vai tentar de toda maneira, sabotar qualquer resistência à entrega do Brasil ao nazifascismo bolsonarista. A Globo não está do nosso lado. Nunca esteve. Assim como aquele canal de um banqueiro, e é importante a gente cair na real. Eu vi esse cara falando, você sabe de quem que eu estou falando aqui? Que sotaque, que mistura a malandragem no mau sentido, carioca com coisa de camelô, querendo faturar com o Denise uma indignação com o judiciário, enquanto vende coisa, vende ação para você ficar rico na bolsa. Uma vergonha. Se vitimiza, falando que foi ameaçado.
Eu fico chocado. Agora, é importante saber, essas são as forças reacionárias. Tá? Pode parecer moderninho, pode ter uma agenda identitária ali, pode sempre elogiar coisas que são bonitinhas dentro de um escopo assim de estereotipar causas que são justas, né, dos direitos LGBTQIA+, dos direitos dos pretos também, mas a serviço da máquina do mercado, e para isso que a Globo está lá. E no carnaval fica tudo mais explícito. Essa cobertura vai para os anais, vai para os anais. Eu acho que em matéria de sacanagem, em matéria de desonestidade intelectual, em trampolinagem, em matéria de fazer com que os repórteres calem a boca, porque é determinação da casa, só é comparável na história recente do Brasil com o debate Lula e Collor, que, veja só, curiosamente, não fez parte do enredo aí da Acadêmicos de Niterói. Não é interessante, Pedro? Por quê? Para a história contar direitinho a saga do Lula, a jornada do herói, disse aí o Milton Cunha, faltou um inimigo, cara. Sim. Faltou um inimigo, que é a Globo. Mas aí não vai contar isso A na Globo festa da foi Globo? poupada Claro. pela Acadêmicos de Niterói, de uma maneira, claro, né, jamais conheceremos os termos, mas os caras lá, diretores da escola, falaram, vão mexer com isso aqui, claro, porque é um problema. Mas, evidentemente, ficou faltando alguém em Nuremberg, e é a Globo. Sem a Globo, não teria tido em cana. Sem a Globo, não teria havido golpe contra Dilma. Tem um elemento oculto nessa narrativa, nessa história. Tem um demônio que a gente só vê pela sombra e que se fez presente, curiosamente, na maneira desonesta como transmitiu o desfile. E é a Globo. A Globo se colocou como protagonista de um desfile em que ela não figurava. A Globo fez questão de fazer parte Da história. dessa narrativa que a Acadêmicos de Niterói colocou na avenida, de uma maneira indireta, ao omitir do seu público, esconder do seu público o que estava acontecendo naquela avenida. Ou seja, ela era o demiurgo, ela agiu como a grande dona aí dos fantoches, Sim. mexendo de uma maneira canalha naquele desfile que não a cita, mas é inevitável pensar na história do Lula como o principal argumento ali de quem colocou o Lula 580 dias preso, não é só o Moro, não é só assim forças políticas. Tem um elemento central nisso aí, que é a TV Globo, na pele dos três donos também. Claro que a escola não ia colocar. Então, aquilo lá, assim, em matéria de protesto, manco até. Não dava para colocar tudo, vocês vão dizer, e está correto. Mas eu não estou falando de você botar alguém que tem uma participação marginal na saga do Lula. A Globo é um elemento central, central. A mídia como um todo, mas especialmente a TV Globo.